morreram dentro da Disney por causa de água contaminada com uma ameba que come, literalmente come seu cérebro? Essa você não sabia, com certeza. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a Carol Capel, a sua destruidora de sonhos favorita. E hoje eu vou contar para vocês a história do parque aquático, aliás, ex-parque aquático da Disney, River Country. Você já ouviu falar do River Country, o parque da Disney? Bom, se você nunca ouviu falar desse parque, é porque ele não existe mais. Quando o Magic Kingdom foi inaugurado lá em Orlando, na Flórida, em 1971, a economia dos Estados Unidos não estava passando por um momento muito bom. E os parques aquáticos da região ali da Flórida, eles não passavam de umas piscininhas bem xixelenta com uns escorregador bem pequenininho. Foi então que a Disney teve a ideia de abrir o primeiro parque aquático totalmente pensado, o primeiro parque aquático temático. Seria esse o primeiro parque aquático da Disney e, além de tudo isso, o primeiro parque aquático do mundo a ser tematizado. E pensando nisso, com o terreno que eles tinham em mãos, que, diga de passagem, é muito grande, primeiro a Disney resolveu abrir um parque, que também não existe mais, que hoje em dia está abandonado, chamado Discovery Island. Para quem não sabe, eu vou contextualizar rapidinho. O Discovery Island é uma ilhazinha que fica ali no Bay Lake. Bay Lake é aquela lagoa gigante. Vocês lembram Seven Seas Lagoon? Aquela lagoa ali que fica em volta do Magic Kingdom, que você pega o barco para chegar? Pois é, essa é a lagoa. Eles tinham uma ilhazinha lá e a ideia deles era fazer essa ilha, Discovery Island, uma ilha de exploração, onde as pessoas pudessem frequentar aquele lugar e explorar, conhecer animais selvagens, enfim, era um parque que tinha um estilo mais wildlife, vida selvagem. E o intuito deles com a abertura deste parque, do Discovery Island, era atrair mais visitantes para aquela região. Essa atração ela era como se fosse um zoológico, onde você ia para ver animais selvagens, espécies de aves ali da região e principalmente animais que estavam em extinção. Bom, enfim, esse Discovery Island está abandonado também até hoje. Mas não é sobre ele que a gente vai falar. A gente vai falar do River Country. Com a ideia na mão e o local definido, a Disney começou a construção. Naquela época já existia o Disney's Wilderness Campground, que era um acampamento que inclusive até hoje tem, que é um lugar onde você pode ir com a sua família, montar seu trailer, fazer acampamento, eles têm as próprias cabanas deles também, então eles já tinham essa área, e logo ali do lado foi que eles começaram então a construção do tal do River Country. A ideia desse parque, desse River Country, era ser um parque misto, ou seja, metade com piscinas de águas naturais e metade com piscinas de águas clorificadas, para aproveitar toda aquela questão dos lagos e da água da região que já existia. E com essa ideia e essa temática, o parque abriu então em junho de 1976. Óbvio que as pessoas fãs da Disney ficaram loucas pelo parque, porque era uma ideia totalmente nova e diferente e ainda tinha a marca da Disney Company. Mas esse parque tinha alguns problemas. O primeiro problema deles era a capacidade de atender os visitantes. Enquanto um parque como o Magic Kingdom chega a receber até 100 mil visitantes por dia, esse parque só comportava 4.700 pessoas. O acesso para esse parque também era bem complicado. Por quê? Porque ele era lá do outro lado, lá atrás, gente. Pensa num lugar nada a ver. Lá na puta que pariu. Basicamente, eles faziam um público estacionar lá no comecinho de Bay Lake, perto da entrada do Magic Kingdom, perto do estacionamento do Magic Kingdom, e depois eles tinham que pegar um trem. Sim, um trem. Tinha um trem ali naquela região que levava você até a entrada do River Country. O parque em si era basicamente um lago, com algumas atrações, por exemplo, tirolesas, toboáguas, corredeiras de água, e a ideia dele era que ele se integrasse, se misturasse com o cenário natural que já existia, fazendo com que ele fosse um parque selvagem, como se fosse um Springs da Flórida. E se você não sabe o que é Springs, eu vou deixar um vídeo no card aqui. É um lugar lá na Flórida que a gente costuma frequentar, costumava quando eu morava lá, que tem corredeiras naturais, águas naturais. Essa era a ideia do parque. Tem uma questão meio wild, meio selvagem, e ao mesmo tempo integrada com o quesito parques de diversões. Bom, daí, em 1989, a Disney abriu o Disney's Typhoon Lagoon, com nada mais, nada menos que 56 acres de terreno. É muito grande, gente. E esse parque, o Disney's Typhoon Lagoon, ele foi construído para lidar com essa enorme demanda que existia em ter um parque aquático na região, já que o River Country comportava uma pequena quantidade de pessoas. E mais pra frente, em 1995, a Disney abriu o Disney's Blizzard Beach,
que é o outro parque aquático da Disney. Óbvio que com a construção desses dois parques, a graça e o interesse pelo River Country acabou naturalmente diminuindo. Ele só era conveniente para quem estava hospedado no Wilderness Campground. Para as outras pessoas, além dele ser muito longe e de muito difícil acesso, ele também não tinha tantos brinquedos legais, atrações legais. E foi assim que em novembro de 2001 o River Country fechou. Para quem não sabe, nessa época de novembro a março, os parques aquáticos na cidade de Orlando fecham. Primeiro que porque eles dizem que é por causa do clima, é um clima mais invernal, que é mentira, porque nos Estados Unidos, ali na Flórida, faz calor o ano inteiro, mas eles fecham para manutenção mesmo. Então, o River Country fechou em novembro de 2001 e todo mundo achou que fosse uma manutenção normal. Só que quando voltou a temporada, em 2002, ele não abriu. E todo mundo ficou, eita! Por que o River Country não abriu? E logo em seguida a Disney já anunciou que o River Country ia ficar fechado para sempre. Então o parque aquático acabou morrendo de vez ali em 2002. E por mais que digam que o River Country foi fechado por problemas estruturais e problemas de atender as pessoas, de fato aconteceram mortes dentro desse parque. E sim, é o que nós vamos falar agora. E também há controvérsias nessa teoria. Algumas pessoas defendem ela e outras pessoas são totalmente contra. Então nós vamos analisar a teoria. Vale lembrar que é apenas uma teoria, ok? Tem que avisar que as pessoas não sabem. As pessoas têm problema. Acham que eu tô falando mal. Não tô falando mal. Essa história tá na internet. Pesquise e leia sobre o assunto. Você, por acaso, já ouviu falar... Por aí, se você é entusiasta, gosta dessas coisas de Disney, você provavelmente já ouviu falar que existe uma ameba comedora de tecido cerebral na água dos lagos da Flórida. E, gente, é uma ameba, não é uma bactéria. Tá, Carol, mas qual é a diferença entre uma ameba e uma bactéria se ambas são unicelulares? É simples. A ameba é um protozoário e a bactéria é do reino Monera. Basicamente, explicando em miúdos, uma coisa bem simples para que vocês entendam essa aulinha de biologia que estou dando de graça para vocês passarem no vestibular. A ameba, ela está mais presente na nossa situação do cotidiano e mais perto do ser humano, ou seja, na água, na terra e até no ar. Já as bactérias, elas podem viver em qualquer ambiente, ou seja, existe bactéria até fora do planeta. A bactéria, normalmente, ela é autotrofa. Ela produz ali a própria comida, a própria respiração e a própria tudo. E a ameba não, a ameba ela precisa desse ambiente que a gente precisa para poder se desenvolver. Basicamente é isso. Então, gente, por favor, mais respeito com as amebas. Não fica confundindo ela com as bactérias, que tá errado. E esse foi um dos motivos pelo qual o River Country acabou fechando. Embora a Disney não divulgue oficialmente isso, a gente sabe que não foram uma, não foram duas, e sim várias mortes causadas por essa ameba, associadas. Mortes associadas a essa ameba. E de pessoas que haviam frequentado o parque River Country. Bom, antes de começar a falar dessa ameba aí, vamos voltar lá para trás, na época que o parque foi aberto, em 1976. Bom, lembra que eu falei para vocês que o parque era uma mistura entre piscinas com água clorificada e piscinas naturais? E esse foi o problema, gente. Essa ameba estava se desenvolvendo nas piscinas naturais. Por quê? A água do parque, a água ali das corredeiras, dos brinquedos, dos toboáguas, ela era sugada através de bombas, aquecida e entregue nas piscinas de água natural. E qual que é o problema? Dizem os estudiosos, os biólogos sobre essa ameba, que ela se desenvolve em águas aquecidas. Então, aí aumentou o foco do problema, porque eles estavam aquecendo a água. Vai. Vicky Vaporu. 8 horas de alívio para dormir bem. Vai focando que a gente vai chegar lá. Agora a gente vai falar dessa tal ameba que você está esperando ansiosamente. Eu tenho certeza que você adora saber teorias creepy. Senão você não estava aqui, né? Essa ameba é conhecida cientificamente como Naeglia fowleri. Eu não sei se eu falei o nome certo. Eu procurei milhares de maneiras de falar o nome disso aí. Ninguém explicou pra mim. Esse nome aí que tá aparecendo na tela pra vocês e essa simpática ameba que está aparecendo na foto. E daí você se pergunta, como esse negócio estranho matou alguém? É simples, eu vou explicar pra vocês. Basicamente, essa ameba, ela infecta o seu cérebro e você fica muito doente. Tão doente que você morre em cerca de 2 semanas. E o pior é que os sintomas são muito parecidos com os sintomas de outras doenças. Doenças essas normais que a gente tem. Então são febre alta, alucinação, você começa a sentir um gosto diferente na boca, começa a sentir um cheiro diferente no seu nariz. Coisas que normalmente uma pessoa com gripe também sente. E aí a pessoa acaba não percebendo. Mas o pior é que não tem cura. Então mesmo que você vá no hospital e que você seja diagnosticado dessa doença, não tem o que fazer, você vai morrer. A
A grande questão é que a incidência do aparecimento dessa doença causada por essa ameba aumenta com a água aquecida. E lembra